E pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Gostaria de falar um pouco sobre oração. O que uma oração, o que um jejum é capaz de fazer? Às vezes oramos e jejuamos e às vezes parece que cai num comodismo e às vezes as pessoas acham até que não tem nenhum tipo de resultado. Mas eu gostaria nessa palavra de compartilhar com você o exemplo de um homem que fez a diferença, um homem que se colocou na brecha, um homem que orou, que jejuou, e Deus fez grandes coisas. A partir disso, esse homem se chama Neemias. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias estava cativo. Neemias, ele era um copeiro do rei, e ele estava numa terra estranha, servindo a um outro povo. Mas acontece, no primeiro capítulo de Neemias, a palavra do Senhor vai dizer que um dos seus irmãos, quando chega onde Neemias estava, Neemias pergunta para ele: como estão os meus irmãos em Jerusalém? E seus irmãos relatam: olha, a cidade está destruída, a cidade está com seus muros queimados, seus portões estão queimados, os muros derrubados, está um caos. Poucos os que estão vivos, a maioria tinham sumido, estavam dispersos. Eles tinham vindo de um cativeiro babilônico, agora a Babilônia havia caído para o pessoal medo-persa, devido à sua desobediência a Deus. Ou seja, os muros das cidades estavam destruídos, derrubados. Os portões das cidades que eram de madeira estavam todos queimados. Havia a cidade estava totalmente destruída pelos seus inimigos. Mas olha só, pessoal, primeiro ensinamento que eu vou aprender com Neemias é que Neemias perguntou como estavam os seus irmãos. Sabe que isso mostra que Neemias se importava com os seus irmãos, com o seu povo, com o povo escolhido de Deus. E nós temos que aprender com ele a sermos igual a ele, a se importar com o outro, a se importar com nossos irmãos. Neemias, ele estava habitando num palácio, mesmo servindo a um rei de uma outra terra como escravo, ele estava bem. Ele tinha um cargo de confiança. Mas mesmo assim, isso nos mostra que o seu coração estava querendo saber de como estavam os seus irmãos. Ele queria saber como estava o povo de Deus. Ele se importava com os outros. Segundo, pessoal, além de se importar com o outro, Neemias, a palavra do Senhor vai dizer que ele fica alguns dias chorando, orando e jejuando ao Deus dos céus pelo seu povo. Neemias pede perdão por ele e pelo seu povo a Deus pela sua desobediência. Sabe? Então, segunda lição, pessoal, que nós temos que aprender com Neemias. Nós temos primeiro que se importar com o outro. E segundo, não apenas se importar, nós temos que orar pelo outro. Nós temos que pedir perdão por nós e pelos outros. Neemias teve essa atitude de orar, de interceder a Deus por ele e pelo seu povo, pelos seus irmãos. E sabe o que acontece, pessoal, quando a gente faz isso? A palavra do Senhor vai dizer que Deus deu graças a Neemias, que certo dia
ele estava diante do rei. E ele foi a servir o rei com vinho. E o rei percebeu que o seu semblante estava diferente, estava triste. E ele não podia entrar na presença do rei triste. Mas como Deus estava com ele, o rei então pergunta o que estava acontecendo. E Neemias fala sobre o seu povo, sobre como estava a sua cidade. E o rei, quando ouve aquilo, o rei pergunta o que ele poderia fazer. E Neemias então pede ao rei para que deixasse ele ir, voltar à sua terra. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus deu graça a ele, a certo ponto, até que ele, além do rei, permitir com que ele voltasse para ver o seu povo, a cidade como estava, o rei ainda dá cartas a ele, para que ele passasse e pegasse todos os materiais necessários para levar a cidade e reconstruísse então os muros e os portões da cidade que estavam destruídos. Então eu quero te dizer que Neemias se importou com o outro. Neemias orou e Deus respondeu. Deus deu graça a ele. Deus deu favor a ele. Mas sabe o que é legal? Que ele não estava pedindo algo para ele. Sabe, às vezes a gente só pede algo para a gente. E Neemias estava pedindo algo a Deus para ajudar o outro, ajudar o seu povo, ajudar a cidade, as pessoas que ali estavam. Nós temos que aprender a ser assim, pessoal. A se importar mais com o outro. A tirar os nossos olhos só do nosso umbigo e se importar com o próximo. A orar pelo próximo. E fazer algo em favor do próximo, em atitude de amor. Porque o amor é demonstrado através de atitudes, não somente de palavras. E Deus era com Neemias. Então Neemias recebe essa permissão do rei. Olha só, pessoal, um rei inimigo. Mas quando Deus dá graça a um homem, Deus usa quem quer, aonde quer, para cumprir a sua vontade. Então receba essa palavra, meu querido. Vamos aprender com Neemias a fazer a diferença. Porque a oração de um copeiro. Neemias não era um profeta, Neemias não era um sacerdote, um sumo sacerdote. Neemias era um copeiro. Então talvez você olhe para você e fale, mas eu não sou ninguém. Eu não sou um líder de nenhuma igreja, eu não sou um pastor, eu não sou um evangelista, eu não sou um cantor, um levita. Mas eu quero te dizer, assim como Deus usou Neemias, um copeiro, Deus pode usar um borracheiro, Deus pode usar um pedreiro, Deus pode usar um doutor, um médico, independente da profissão, do cargo que você tenha. Basta nós orarmos pelo propósito certo. Essa é a grande questão, pessoal. Nós temos que orar com um propósito certo que agrade a Deus. Porque a maioria das nossas orações são petições, pedindo coisas materiais. E às vezes a gente não faz as orações corretas, não pede coisas com propósito correto. Não que as coisas materiais nós não podemos pedir, temos sim que pedir tudo a Deus, todas as nossas necessidades. Mas primeiro, vamos pedir coisas espirituais, para Deus abençoar o pobre, o necessitado, a viúva, para Deus cuidar da sua igreja, para Deus abençoar. E também não só orar, nós fazemos a diferença. Porque quando a gente faz isso, Deus cuida de nós. Amém? Então, essa é a primeira lição desse primeiro vídeo sobre Neemias, que eu queria deixar para você. A sua oração não é em vão. Deus ouve sim a oração. E Deus responde. Deus responde sim, não, ou espere. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus. Porque quando Ele responde, quando Ele nos dá graça,
ele abençoou, e Deus abençoou Neemias e deu graça a ele diante do rei. Então que essa palavra fique para o seu coração. Gostaria de pedir para que você compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário se essa palavra falou com você. Que Deus abençoe. Que no próximo vídeo eu vou estar dando sequência a partir do processo que Neemias, após pegar essas cartas com o rei, o que aconteceu em relação à obra, em relação ao processo de reconstrução da cidade. Amém? Então que Deus te abençoe. Até no próximo vídeo. Não perca. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém.